É necessário nós entendermos isso, deixarmos de lado o paganismo, deixarmos de lado, a religião, deixar de lado os paradigmas e dogmas que nos foram ensinados por causa do Império Romano, através de Constantino, que faz ali a junção do cristianismo com o culto, ao Deus Sol, que é o mitraísmo, que se junta e se une. E até mesmo a gente vê o seguinte, presta bem atenção, ó. Constantino achou que, como o Império Romano, sendo tão grande, vasto e diverso, nem todos concordariam em abandonar os seus credos religiosos e abraçar o cristianismo. Então Constantino permitiu o mesmo e promoveu a cristianização de crenças pagãs. Olha isso, gente. Então Constantino permite a cristianização. Crenças completamente pagãs e totalmente não bíblicas ganham novas identidades cristãs. Seguem-se alguns claros exemplos disso. Vamos ler aqui, ó. Primeiro, o culto a Ísis, Deus mãe do Egito, e esta religião foram absorvidas no cristianismo, o culto a Ísis. Como assim? Presta bem atenção, ó. Muitos dos títulos que eram usados para Ísis, como Rainha dos Céus, Mãe de Deus, que carregou a Deus, foram ligados a Maria. A Maria foi dada um papel exaltado na fé cristã, muito além do que a Bíblia a ela atribui, com o fim de atrair os adoradores de Ísis para uma fé que, de outra forma, não abraçariam. Na verdade, muitos templos a Ísis foram convertidos em templos dedicados a Maria. Olha isso, gente, misericórdia. A primeira indicação clara da Mariologia católica ocorre nos escritos de Origem, que viveu em Alexandria, Egito, que por acaso era o lugar principal da adoração a Ísis. Não tem nada a ver com a nova aliança trazida por Cristo, não tem nada a ver com a igreja original, aonde Pedro ali ouve o Senhor dizer: tu és Pedro, sobre esta rocha edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não tem nada a ver. Vos darei te dou, as chaves do reino, que você ligar vai ser ligado, que você desligar vai ser desligado. Gente, nós precisamos entender isso e fugir do sistema religioso, até mesmo do Jesus religioso, porque o mitraísmo, ou seja, o Deus Mitra, o Deus Sol, se tornou Jesus. Isso na religião. O Jesus da religião não é o Jesus Cristo das Escrituras, que hoje a gente conhece, que o Espírito Santo nos revela. É o Jesus de uma religião pagã. É um Jesus que tem olho, mas não enxerga, tem boca, mas não pode falar, tem mãos, mas não pode apalpar, E não ficou só por aí não, presta atenção. Segunda coisa que aconteceu, Então, Ísis, o culto a Ísis passou a ser o culto a Maria, a junção, para poder ficar unificado ali a fé, romana com a de cristãos, porque o negócio estava tão complicado que Constantino falou assim: vamos agilizar essa parada aí, porque senão vai complicar, eu vou ficar fraco no poder. E ele era conceituado. Segundo, o mitraísmo. Vamos olhar aqui, ó. Foi uma religião no Império Romano, do 1º ao 5º século depois de Cristo. Presta atenção. Foi muito popular entre os romanos, em particular entre os soldados romanos, e foi possivelmente a religião de vários imperadores romanos, como o de Constantino. Mesmo que jamais tenha sido dado ao mitraísmo um status oficial no Império Romano, foi de fato religião oficial até que Constantino e imperadores romanos que o sucederam substituíram o mitraísmo pelo cristianismo. Ai, Senhor. Uma das primeiras características do mitraísmo era a refeição sacrificial, que envolvia comer a carne e beber o sangue de um touro. Olha isso, gente. Mitras, o deus do mitraísmo, estava presente na carne e no sangue do touro, e quando consumido, concedia salvação àqueles que tomavam parte da refeição sacrificial, teofágia, comer o próprio Deus. Olha isso.
O mitraísmo também possuía 7 sacramentos, o que faz com que as semelhanças entre o mitraísmo e o catolicismo romano sejam tão numerosas que não as podemos ignorar. Constantino e seus sucessores encontraram um substituto fácil para a refeição sacrificial no mitraísmo, no conceito da ceia do Senhor, comunhão cristã. Olha isso, gente. Infelizmente, alguns cristãos primitivos já haviam ligado o misticismo à ceia do Senhor, rejeitando o conceito bíblico de uma simples e adorativa rememorização da morte e do sangue derramado de Cristo. A romanização, da ceia do Senhor completou a transição para a consumação sacrificial de Jesus Cristo, agora conhecida como a missa católica, a Eucaristia. Gente, precisamos entender tudo isso para saber quem somos nós hoje. Se estamos realmente adorando ao Deus verdadeiro, ou se estamos na religião adorando ao Deus Sol, ou se estamos na religião aí sendo cuidadas por Ísis ou pela mãe a Maria. Nós precisamos entender que estamos livres. Cristo nos libertou da maldição da lei, nos fazendo hoje dignos para recebermos as bênçãos de Abraão e a promessa do Espírito. Hoje nós temos a condição, em o nome de Jesus, de andar de cabeça erguida como cidadãos dos céus e não como membro de uma igreja. Não como membro da MCA International Church. Não, você vai além de uma membresia, você é cidadão do céu em o nome de Jesus. Olha isso aqui, é 3 agora, 3, né? A maioria dos imperadores romanos e cidadãos era enoteísta. Um enoteísta é alguém que crê na existência de muitos deuses, mas dá atenção especial a um deus em particular, ou considera um deus em particular como supremo acima de todos os deuses. Por exemplo, o deus romano Júpiter era supremo acima do panteão romano de deuses. Os marinheiros romanos eram frequentemente adoradores de Netuno, o deus dos oceanos. Quando a Igreja Católica absorveu o paganismo romano, ela simplesmente substituiu o panteão de deuses pelos santos. Olha isso, gente! Assim como no panteão romano de deuses havia um deus do amor, um deus da paz, um deus da guerra, um deus da força, um deus da sabedoria e etc. Da mesma forma, na Igreja Católica havia um santo responsável por cada uma destas coisas e muitas outras categorias. Assim como muitas cidades romanas tinham um deus específico para ela, também a Igreja Católica providenciou santos padroeiros para as cidades. Gente, isso é religião. Isto é religiosidade. E religião não tem nada a ver com o nosso Senhor. Jesus é o Filho de Deus e aquele que crer nele tem o poder de Deus. Evangelho é boa notícia e não má notícia. Os evangelhos trazem para nós os doentes, cura, pecadores, perdão e salvação, Os que estão endemoniados, oprimidos, libertação. O sozo de Deus está por meio do Evangelho das Escrituras, aonde Cristo, Jesus das Escrituras e não desta religião que a gente está aprendendo aqui, faz milagres, sinais e maravilhas. O Jesus da religião está morto, gente, e não pode fazer nada. Por isso que a religião tem oprimido a muitas pessoas. Por isso que você não sabe por que você não tem saído do lugar. Porque você vai a um lugar de uma forma religiosa. Você não vai a um local onde a igreja que somos nós estamos reunidos para adorar a Deus. Você vai pensando e esperando que alguém possa te ajudar ou te instruir. Hoje é pelo Espírito de Deus. É crendo em Jesus como Filho de Deus que nós recebemos as bênçãos, as promessas do Pai pela palavra. É por meio da palavra de Deus hoje que você vence. Eu quero que você entenda essa parte. Eu sei que o vídeo é extenso, talvez vai dar 2, 3 pedaços, não sei na hora que eu for editar, mas é necessário nós da MCA International Church entendermos isso, que nós não estamos nesta igreja agora na qual tivemos que abrir, colocar um nome, um CNPJ, parte burocrática todinha, enfim, até chamado de religiosos. Não somos religiosos, estamos entendendo aqui. A gente não está seguindo um sistema pagão, a gente não está seguindo uma ideia lá de Constantino em 325,
E depois, logo mais à frente, em 1522, a reforma com Martinho Lutero, que começou fazendo algo até que foi interessante, traduzindo a palavra, trazendo para cada uma das pessoas entenderem a fé em Cristo, e cada um que decidia o que fizesse depois de ler as escrituras, porque isso não era liberado, somente as pessoas capacitadas, os doutores da teologia, enfim, que poderiam ter acesso às escrituras, né? Até mesmo ele, no meio do caminho, abandonou tudo, as 95 teses, tudo que ele havia feito, o protestantismo lá, enfim, ele virou um cara totalmente complicado, a ponto de escrever algo contra os judeus, dizendo que eles eram mentirosos. Ele reuniu pessoas, porque ele tinha essa condição, para irem atrás de judeus, arrancarem eles lá daquela época, das cidades de Roma, onde matou vários judeus. E depois, mais adiante, vamos vindo além, logo mais agora, a gente conheceu a história de Hitler, em 1900 e alguma coisa, 1930, sei lá. Hitler se levanta na mesma intensidade de Lutero, e ele falou e dizia que estava fazendo o que o próprio Lutero defendia, o protestante. Gente, olha as coisas que aconteceram. Se a gente não estudar a história, a gente não vai saber de nada disso, e a gente vai ficar, que bênção que foi Lutero, Deus usou Martinho Lutero. Eu já ouvi, claro, usou, mas o homem não prosseguiu da forma e da maneira que precisava, como também Constantino não fez a mesma coisa. E depois nós temos mais adiante John Wesley, na Inglaterra, né? Um menino que passa a estudar e começa a fazer cultos na faculdade, que veio trazendo o reavivamento, que aí assim a gente pode dizer que voltaram a adorar ao Senhor. Mas olha o tempo que passou de 380 para 1522, de 1522 até chegar na Inglaterra, que deixa eu ver se eu tenho aqui, 1738, 1730, enfim, foi quando, no caso, começou aí, né? Passou por uma experiência espiritual extraordinária, né? E assim, narrada em seu diário, o John Wesley diz, cerca de 8h15, enquanto ouvia a preleção sobre a mudança que Deus opera no coração através da fé em Cristo, senti que meu coração ardia da maneira estranha. Senti que, em verdade, eu confiava somente em Cristo para a salvação, e que uma certeza me foi dada de que Ele havia tirado os meus pecados, em verdade meus, e que me havia salvo da lei do pecado e da morte. Comecei a orar com todo o meu poder por aqueles que, de uma maneira especial, me haviam perseguido e insultado. Então testifiquei diante de todos os presentes o que pela primeira vez sentia em meu coração. Nos anos 50 seguintes, Wesley pregou em média de 3 sermões por dia, a maior parte ao ar livre. Houve uma vez que pregou a cerca de 14 mil pessoas, né? Milhares saíram da miséria e imoralidade e cantaram, né, a nova fé nas palavras dos hinos de Charles Wesley, irmão de John. Os dois irmãos, né, deram à religião um novo espírito de alegria e piedade. De novo, voltou a ser uma religião. Tudo bem, teve ali essa parte de experiência, né? De um coração aquecido, da igreja ser avivada, mas infelizmente a igreja hoje lá na Inglaterra, por conta de ser uma igreja no sistema religioso, vê na internet como é que anda a Inglaterra. Esse país onde eu estou aqui hoje, até pegando e falando com você agora gravando, é o Canadá, e foi franceses e o povo da Inglaterra que colonizou aqui. Quebec, não sei como é que fala aqui, foi a única cidade que ficou, no caso, os franceses. Mas o restante do Canadá é todo da Inglaterra. A moeda, ou seja, o dólar, é com o brasão da rainha da Inglaterra. Então, acredito eu que a maior força aqui nesse lugar ou nesse país é da Inglaterra. Isso aqui já foi um celeiro de missionários. Hoje, infelizmente, nós vemos pessoas matando os seus missionários, não dando ouvidos à voz de Deus. Era para ser o país do avivamento. É o maior país no mundo em território. Eu nem sabia disso. Para mim era lá a União Soviética. É o maior país do mundo em território. Claro que não em população. O Brasil tem mais. Ele é até maior que o Brasil. Não sabia disso. Porém, estão todos, podemos dizer a palavra, caídos da fé, sim, mas apostasia espiritual é algo
incrível neste lugar.